Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos começar a falar sobre Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, ou pode ser também chamada de Lei Complementar 101 de 2000, na parte 1, falando sobre os conceitos iniciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, começando aqui nesses conceitos iniciais, a gente já dá um alerta, né, de que é interessante, antes da gente adentrar aqui na legislação, você está com ela em mãos, né, para você ir ticando aí as partes importantes, ou você está com ela em PDF, online, enfim, para você ir acompanhando aí os artigos enquanto a gente está falando aqui. Essa é a primeira dica aí que eu passo para vocês, beleza? Bom, já entrando aqui, a gente vê no artigo 1º que qual seria, né, a conceituação da LRF. E ela traz, né, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Tudo isso com um amparo na Constituição Federal de 88, tudo bem? Se a gente fosse fazer uma conceituação simplificada de o que seria a LRF, ela é um código de conduta para os gestores públicos, tudo bem? E aí, na forma mais conceitual da Constituição, normas de finanças públicas que se referem, né, que são voltadas aí para responsabilização na gestão fiscal, como um código de conduta. Tudo isso aí se encaixa de maneira complementar. A partir dos objetivos, seria de reduzir o déficit público, justamente para a gente ter uma melhor visão, né, as pessoas de fora do país e até mesmo as de dentro terem uma melhor visão e confiarem mais na economia local. Estabilizar a dívida pública em relação ao PIB pela mesma finalidade, melhorar a administração das contas públicas, responsabilização com as metas e o orçamento da LOA, né? Bom, tudo isso com a finalidade de que eu acabei de falar, né? Ter uma melhor visão tanto das pessoas que estão no exterior, como as pessoas também aqui no país, beleza? Conceitos iniciais ainda da LRF, na parte de pressupostos, lá no artigo 1º, ainda no parágrafo 1º, a gente vê lá que são diversos pressupostos, né? O primeiro deles seria a ação planejada e transparente para prevenir riscos e equilibrar as contas públicas. E o outro seria cumprimento das metas e obediência aos limites esses que estão aí elencados e que também são diversificados. O primeiro limite seria o da renúncia da receita. O próximo seria da geração de despesa com pessoal, da Seguridade Social e outras. A dívida consolidada imobiliária, que a gente vai falar mais na frente, o que é isso aí. Operação de crédito, que a gente já viu que é como se fosse uma espécie de empréstimo, né? Inclusive por antecipação da receita sanitária, que parece também um empréstimo. A gente viu lá em orçamento o que é. Concessão de garantia, também vimos lá. A inscrição em restos a pagar a gente ainda vai ver. E creio que concessão de garantia a gente ainda não falou não, mas a gente vai falar aqui nas próximas aulas de contabilidade pública, tudo bem? Dê uma olhadinha lá na parte de contabilidade pública que tem essas conceituações, mas tem também na LRF lá no artigo 29. Se você quiser ver aí de uma forma aí, né, para se antecipar aqui as explicações. Tudo bem. Bom, por que temos esses limites aí, né? A gente vai ver futuramente que existe um tal de anexo de metas fiscais, que lá tem, como o próprio nome diz, né, as metas aí do governo, em consonância com os instrumentos aí de planejamento, que é o PPA, a LDO e a LOA. E lá vai ter algumas regras, né, no tocante a gastos e principalmente limites, né, quando se passa do previsto, não consegue se alcançar essas metas, né, do anexo de metas fiscais. E aí, esses limites aí, justamente é quanto todos esses aí elencados que a gente acabou de falar, beleza? Para um melhor entendimento aí a priori, mas a gente vai ver tudo isso aí mais à frente. Pilares da LRF. Bom,
Eu peguei aí as primeiras letras, né, dos pilares e coloquei aí algumas imagens aí que possam fazer vocês lembrar aí desses pilares aí da LRF. Beleza? PT-CR. Aí o PT aí, enfim, nenhuma apologia aí a partido político. O CR seria Cristiano Ronaldo, que eu acredito que a maioria das pessoas conheçam, né? CR7, enfim. Planejamento, né? O P seria de planejamento. Os instrumentos de planejamento, né? Um dos pilares é os instrumentos de planejamento, para prevenir os riscos e corrigir desvios, que seriam PPA, LDO e LUA. Transparência está atrelado ao princípio da publicidade. Controle a partir de mensuração e avaliação, tudo isso comparando com o planejado e o executado. Responsabilidade, punição aos agentes públicos por descumprimento LRF, não só aos agentes, como também ao ente público. E aí a gente entra, né, tem um adendo aqui na parte de responsabilidade, que essas punições da LRF, elas são restrições institucionais e sanções penais. Bom, e aí é interessante a gente já fazer uma diferenciação, porque a gente vai falar muito sobre as restrições institucionais. Sanções penais, nem tanto. Enfim, elas são diferenciadas porque a restrição institucional ela se aplica ao ente público, tudo bem? Então, acaba que o gestor público acaba cometendo algum vacilo, por exemplo, ele acaba que não envia a LOA no tempo correto, então ele acaba sofrendo aí uma restrição institucional, ele não, né? O ente público, tudo bem? E por conta desse vacilo aí que o gestor público acabou dando de não obedecer a prazos, tudo bem? As sanções penais, elas se aplicam, desculpa, diretamente ao gestor público, tudo bem? Então, vamos lá. As restrições institucionais, elas têm a primeira restrição e tem a segunda, né? Então, quando a gente for falar mais à frente, aí eu já vou colocar, primeira punição institucional. E aí você vai saber que é aqui elencada de acordo com o que a gente já viu nessa aula. A primeira é o impedimento da entidade para o recebimento de transferências voluntárias. Então, se ele cometer aí, né, algum erro aí, de acordo com o LRF, na parte de restrições institucionais, que a gente vai ver mais na frente quais são eles, ele vai sofrer aí uma primeira punição institucional, tudo bem? Impedido da entidade de receber transferências voluntárias, né, as TVs. Segunda punição institucional seria a proibição da contratação de operações de crédito e obtenção de garantias para sua contratação, tudo bem? Tem uma exceção, mas a gente vai ver mais na frente aí quando a gente estiver na prática, beleza? Mas saiba que essas são as punições institucionais, tudo bem? No tocante às restrições institucionais. Pode ser punição institucional, pode ser restrição institucional, beleza? Não tem problema aí trocar esses nomes aí, porque tudo é punição. Agora, as sanções penais, como eu falei, elas se aplicam à pessoa do gestor público. E ela pode ocorrer na forma de pagamento de uma multa com recursos próprios, podendo chegar a 30% dos vencimentos anuais do agente que lhe der a causa, né, que cometer, né, tal ato, inabilitação para o exercício da função pública por um período de até 5 anos, perda do cargo público, perda de mandato também e a detenção ou reclusão. Então, fica claro, restrições institucionais e sanções penais são diferenciadas. Restrição institucional ou punição institucional é para o ente público por conta de um erro aí, de uma falta de planejamento, né, que o gestor público tenha cometido. Mas quem paga o pato não é o gestor público, e sim o ente, beleza? A sanção penal, ela é mais grave, né? E ela ocorre para o gestor público, a pessoa do gestor público, tudo bem? E aqui o vacilo que o gestor público deu foi muito maior, né? Bom, beleza. Agora na parte de campo de aplicação, a gente vê lá no artigo 1º, parágrafo 2º, e esse campo de aplicação, obviamente, é o campo de aplicação da LRF, a quem ela se aplica, beleza? E ela se aplica à administração direta e para também a administração indireta.
Na administração direta, o executivo, o legislativo, o judiciário, os tribunais e o Ministério Público. E a administração indireta, a famosa fase, as fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Porém, né, não entra aqui no campo de aplicação, exceto, né, as empresas estatais independentes, beleza? E por conta, né, dessa conceituação, o que é uma empresa estatal independente, o que não é, a gente vai ver aqui algumas terminologias. A primeira delas é a de controlada. A sociedade, quem já viu aqui, né, contabilidade societária, sabe do que eu estou falando já, mas a gente vai dar mais uma olhadinha aqui em algumas conceituações. Sociedade cuja maioria do capital social, 51% ou 50 mais 1, com direito a voto, pertence diretamente ou indiretamente a ente da federação. Empresa estatal dependente vai ser aquela contemplada no orçamento fiscal ou no orçamento da Seguridade Social para custeio de despesas correntes e de capital. A gente já viu que é isso aí. Salvo aumento de participação acionária. Por quê? O aumento de participação acionária ele vai ser das empresas estatais independentes que vão estar contempladas no orçamento de investimento que é direcionado justamente para isso, para aumento de participação acionária. Bom, agora, novamente, diferenciações. Algumas questões, elas costumam querer causar dúvida, né? Querer ludibriar aí o aluno nas conceituações entre a Lei Complementar 101, que é a LRF, e a 4.320 de 64. Aí aqui a gente já faz a diferenciação que a Lei Complementar 101 de 2000, ela é sobre normas de finanças públicas para a gestão fiscal. E a 4.320 de 64, ela fala sobre normas gerais de controle e elaboração de orçamentos e balanços, tudo bem? Então, não foi só porque a LRF surgiu em 2000 que a 4.320 foi para escanteio. Não é isso. Elas duas existem de forma, né, conjunta, tudo bem? Concomitantemente. Então, diferencia essas duas conceituações, porque acaba caindo questão em prova e você acaba errando aí por conta de uma bobeira, né? Outra conceituação seria da receita corrente líquida, ou RCL, e ela é muito importante posteriormente, vocês vão ver, que ela serve aí como base para as diversas limitações de gastos que existem aí na LRF, beleza? Então, o conceito dela seria a soma das receitas correntes, o tributo com paz transou, que a gente já viu o que é, e as deduções, né, para justamente evitar a duplicação de valores. Bom, ela também, esse conceito ele também pode ser, né, a soma de todas as receitas menos as receitas de capital e menos também as deduções para evitar as duplicações de valores. Pode ser desses dois jeitos. Essas deduções aí, evitar duplicações de valores, como assim? Bom, às vezes a gente vê que a União ou o Estado ele pode transferir recursos, né? A União para o Estado e o Estado pode transferir recursos também para os municípios. E esses valores, eles, numa consolidação, né, de receitas, eles acabam se repetindo. Então, para evitar essa duplicação, eu faço a dedução desses valores quando for fazer o cálculo da receita corrente líquida, beleza? E para que serve essa RCL? Como eu já falei, ela dá suporte às limitações da LRF e está lá no relatório resumido de execução orçamentária, no RREL. A apuração, somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades, que são as deduções lá que eu falei. Beleza, mas quais são essas deduções? Elas estão lá no artigo 2º, enfim, nas alíneas, no inciso, nos parágrafos, mas eu coloquei aqui numa tabela de forma geral e elas se aplicam, né, tanto para a União como para os estados e para os municípios, de forma diferenciada. Na União, são as transferências constitucionais e legais para os estados e municípios, contribuição para a Seguridade Social, contribuição do PIS/PASEP, agora a parte aqui em vermelho, ela vai se repetir, tanto para estado e município, beleza? Aí, então, vou falar só aqui na União para não gerar uma repetição aí redundante.
Contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social, também é uma dedução. Compensação financeira entre regimes de previdência, valores recebidos ou pagos pela Lei Candir e os valores recebidos ou pagos pelo Fundeb. Os estados, eles vão ter aquela mesma parte em vermelho da União, mais as transferências constitucionais dos municípios, beleza? E o município, ele não faz transferência, então ele só vai ter aquela parte em vermelho que tem também na União e nos estados de dedução, tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like, por favor, se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigada. Referências aí estão na tela, beleza? A parte de penalidades, eu peguei aí lá nesse site aqui, ó, que tá aqui embaixo, tudo bem? Se eu não me engano, foi na parte de manual, né, do RREL. E tem lá uma parte lá só de penalidades. Não é só manual do RREL, é um manual de outras demonstrações também. Inclusive o RREL que estava lá. E a página lá, se você quiser dar uma olhada, existem diversas outras penalidades, tudo bem, mas para LRF são só aquelas duas, mas existem diversas outras, então se você quiser dar uma olhada lá, na página 671 está aí a referência. Obrigado novamente, é isso aí, tchau, tchau.